do Senhor, igreja. Aleluia. Livro de Provérbios, uma palavra bem conhecida da igreja. Louvado seja Deus. Aleluias. Provérbios 22. Aleluia. Provérbios 22, versículos 5 e 6 para a nossa meditação. Glórias a Deus. Amém? Versículo 5 da palavra do Senhor diz assim: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, bendito Pai, santo e eterno Jesus Cristo, te agradecemos, Pai querido, por tua palavra nesta noite, com a qual o Senhor nos vem alimentar. Te agradecemos, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, na tua presença, desfrutando, meu Pai querido, louvado seja Deus, daquilo que só o Senhor tem para nos oferecer. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é santo, é poderoso e está conosco. Aleluia, Jesus, na noite fria, meu Pai querido, que está lá fora, a tua presença, o calor da tua presença pode ser sentido aqui dentro. Te louvamos, ó Deus, aleluia, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo. Abençoa, meu Deus, a cada um dos teus servos aqui nesta noite, que a tua palavra possa encontrar, meu Deus, em cada coração terra fértil, Senhor, e assim que essa semente possa frutificar nas nossas vidas. Louvado seja Deus, começando pela minha, que possa encontrar, meu Deus amado, aleluia, um lugar, Senhor, onde ela venha crescer, meu Pai. Louvado seja Deus, e assim, aleluia, frutificar na minha vida e daqueles que estão à minha volta, e assim seja, meu Pai, para com todos neste lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, graças te damos em nome de Jesus. A igreja pode se sentar e glorificar o Senhor, aleluia, porque Ele é fiel e Ele está conosco, aleluia, nesta noite. Louvado seja Deus, aleluia. Como eu disse, irmãos, é uma palavra bem conhecida da igreja. Louvado seja Deus, tema de muitos congressos, muitas vezes, né, temas de trabalhos, aleluia, que envolvem crianças. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluias. Mas é importante, irmãos, nós lembrarmos que não pode ser somente palavras, aleluia, de temas de festividade, não pode ser somente palavras que chamem a atenção, aleluia, da igreja por um breve momento, mas precisa ser a base, aleluia, de toda a igreja, de toda a congregação, da igreja na terra, aleluia, de um modo geral, aleluia, Jesus, porque se nós não educarmos nossos filhos, nossas crianças na presença do Senhor, aleluia, o futuro da igreja, aleluia, como a nossa pastora disse aqui, ele fica comprometido, aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, esta palavra, aleluia, mesmo sendo muito usada, muito conhecida em determinadas situações, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, aleluia, glórias a Deus. Talvez você pode pensar assim, irmão, mas eu nem tenho filho. Louvado seja Deus, não importa, louvado seja Deus, é nossa responsabilidade, irmãos, aleluia, como servos do Senhor, tendo gerado ou não, aleluia, uma criança nesse mundo, nós, aleluia, que temos conhecimento da palavra do Senhor, temos a responsabilidade de instruir, aleluia, aqueles que estão à nossa volta. Então, louvado seja Deus. O Senhor nesta noite, Ele vem nos chamar, aleluia, a esse compromisso, aleluia, com a sua palavra. Não somente, aleluia, a nós pais, aleluia, não somente, aleluia, a cada um, aleluia, referente à sua própria casa, à sua própria família, mas a todos nós, irmãos, como conhecedores, aleluia, que somos da palavra do Senhor, a educar, a ensinar, instruir as nossas crianças na sua presença. Louvado seja Deus, aleluia. Como pais, nós temos, aleluia, o dever de nos comprometer a ensinar e disciplinar nossos filhos, aleluia, de modo agradável, aleluia, ou seja, mediante a palavra de Deus, aleluia, mas, aleluia, de forma também a agradar ao Senhor, aleluia, porque às vezes a gente quer fazer para agradar a Deus, mas não faz de modo que agrade ao Senhor, ou da maneira que Ele deseja que nós façamos, aleluia, porque nós precisamos
precisamos instruir nossos filhos, segundo a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Nós lemos aqui, aleluia, em Provérbios, mas nós vamos encontrar textos riquíssimos, aleluia, na palavra do Senhor, principalmente nas cartas paulinas, aleluia, nos ensinando a nos portar como pais, como filhos, como obreiros, como servos do Senhor, né? Então nós precisamos estar, aleluia, cada dia da nossa vida, irmãos, buscando, aleluia, uma oportunidade, buscando conhecimento, buscando instrução, aleluia, em Deus, para que nós possamos instruir, louvado seja Deus, os nossos filhos, aleluia. A palavra instruir, ela significa, louvado seja Deus no hebraico, dedicar, aleluia, ou seja, quando nós, aleluia, colocamos em nosso coração o propósito de instruir, aleluia, nossos filhos, aleluia, na presença do Senhor, nós vamos dedicar a eles tempo, aleluia, da nossa vida, nós vamos dedicar a eles, aleluia, muito daquilo, aleluia, Jesus, que nos é dado, nós vamos, aleluia, reservar e dedicar, aleluia, para ensinar também aos nossos filhos, aleluia. E hoje, irmãos, aleluia, nós vivemos um tempo, aleluia, em que infelizmente as nossas crianças são os mais afetados, aleluia, na sociedade, porque nós vivemos, aleluia, numa era, num tempo, aleluia, mundano, né, em que aquilo que o mundo oferece, as instruções, aquilo que eles aprendem, até mesmo dentro de casa, né, porque vem através da televisão, vem através, aleluia, dos livros, vem através de muitos meios, aleluia, coisas para ensinar, aleluia, as nossas crianças, e não é da parte do Senhor. Então nós precisamos estar atentos, aleluia, as mudanças que ocorrem no mundo, as mudanças que ocorrem na sociedade, as mudanças tecnológicas, aleluia, que são muitas, aleluia, e que têm influenciado, aleluia, e muitas vezes nós, como pais, nós temos negligenciado tudo isso, irmãos, porque é muito fácil, louvado seja Deus, no momento, aleluia, em que nós temos, aleluia, que voltar a nossa atenção para o nosso trabalho, para alguma atividade que é importante para nós, a gente deixar nossos filhos à mercê do mundo, através do celular, através da televisão e até mesmo através de livros escolares, né? Que hoje em dia a gente sabe que a sociedade, ela traz muito daquilo que tem sido tentado incutir na mente das pessoas, né, no mundo, vem através das escolas, e nós precisamos estar atentos a tudo isso no nosso dia a dia, para que as nossas crianças não venham sofrer, aleluia, esse mal, aleluia, mental, né, até mesmo dentro da nossa casa, dentro, aleluia, da igreja, porque essas influências têm entrado também na igreja do Senhor. E como que nós vamos proteger nossos filhos, irmãos? É ensinando a eles a palavra de Deus, ensinando a eles a amar ao Senhor, a ter experiências pessoais, aleluia, com o nosso Deus, aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus, porque aqui nesta igreja nós aprendemos muito cedo tudo isso, né? Nós como obreiros, como servos do Senhor, e a geração que hoje a gente vê aqui gerando, aleluia, sua própria família, gerando a sua casa, né? Criando, aleluia, a próxima geração aqui, aleluia, eles foram ensinados dessa forma, porque o Senhor assim nos ensinou, chamou a nossa atenção para esse fato, mas para que eles cresçam, aprendendo, amando, buscando a presença de Deus, nós precisamos passar isso adiante. Nós não podemos deixar eles, aleluia, Jesus, dentro da casa de Deus, sentado no cantinho ali do banco, usando o celular. Nós não podemos deixar eles simplesmente pintando um desenho. É coisa que muitas vezes distrai, aleluia. Tem dia que é necessário até, mas isso não pode ser de contínuo, irmãos. Não pode ser o nosso hábito na presença de Deus. Nós precisamos educar nossos filhos. A palavra de Deus, ela tem que ser trazida não somente para eles, não somente no altar. Tem que estar à mesa da nossa casa, tem que estar no nosso leito, aleluia, no deles, quando a gente os põe para dormir. Eles precisam ouvir que Jesus é bom, que Jesus sacrificou, aleluia, a sua glória, aleluia, para vir aqui nessa terra trazer vida para nós. Amém, Kate? Amém?
Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, que Jesus é bom, não é? Hoje, quando eu estava descendo, eu vinha para a casa do Senhor, aleluia. Eu não sei nem o que eu estava pensando, irmãos, mas um pensamento que me ocorreu é que não há nada nesse mundo que valha eu deixar de louvar a Deus, de glorificar o santo nome do Senhor. Eu estava pensando tantas coisas e muitas vezes a gente deixa, né, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, né, porque a gente se deixa influenciar pelas coisas que acontecem no nosso cotidiano, e isso muitas vezes a gente passa para as crianças, passa para as pessoas à nossa volta, passa, louvado seja Deus, até de forma inconsciente, mas nós precisamos, aleluia, estar atentos, louvado seja Deus, para que isso não ocorra, para que nós sejamos exemplo para os nossos filhos, exemplo para os nossos pequeninos, porque eles precisam amar a Jesus, irmãos, acima de todas as coisas. É o primeiro e maior mandamento. Louvado seja Deus. Precisam ter experiências, porque são essas, louvado seja Deus, que no momento da aflição vão nos fazer recordar, né? Há um louvor, e está escrito na palavra do Senhor, se eu não me engano, nos Salmos, que diz assim, o salmista orando e falando com o Senhor: Senhor, nos ajuda a lembrar, nos traz à memória as coisas boas, aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já passamos, as experiências que nós tivemos, nos traz à memória, para que isso aí venha alegrar o nosso coração nesse momento de aflição, para que isso venha acrescentar a nossa fé nesse momento em que nós estamos fraquejando. Então são as nossas experiências com Deus e em Deus que vão fazer, aleluia, com que a nossa fé seja fortalecida, e no momento, aleluia, em que vier a tribulação, a tentação, louvado seja Deus, a gente vai resistir. E isso também se dá com vocês, viu, crianças? Louvado seja Deus. Vocês precisam aprender a buscar a presença do Senhor. Não vir para a igreja somente, aleluia, Jesus, porque a mamãe vem, porque o papai vem. Louvado seja Deus. O seu dever aqui não é somente vir aqui na frente e louvar, cantar um hino ao Senhor. É você entregar o seu coração. Vocês têm um privilégio que Jesus não deu a mais ninguém. Louvado seja Deus, aleluia, porque quando ele foi, alguém tentou afastar dele as crianças, né? No momento em que ele estava ministrando, no momento em que ele estava pregando, os de seus discípulos quiseram afastar dele as crianças. E o Senhor Jesus disse para eles: olha, deixai vir a mim as crianças, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. E uma coisa que talvez você pode pensar assim, mas só as crianças? Não. O Senhor falou que é para nós também, mas para nós entrarmos lá, nós temos que ser como vocês. Então vocês têm um privilégio, já tem um lugar certo, parece que nem um lugar reservado no ônibus, né? Para os idosos, vocês têm um lugar reservado no céu. E isso, essa reserva especial saiu da boca do próprio Jesus, né? E para nós alcançar isso daí, já que nós já passamos essa tenra idade, a gente precisa se tornar como vocês na nossa índole, no nosso coração. Aleluia. Então, aproveitem o tempo que vocês têm hoje para buscar o Senhor, para adorar a Deus, para entregar aquilo, aleluia, que Ele quer receber de nós, né? A nossa alma pura, limpa, lavada. Louvado seja Deus, livre de toda maldade, livre de pecado, livre de tudo. Louvado seja Deus. E nós, pais, pastores, obreiros, irmãos em Cristo, nós precisamos motivar nossas crianças. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor, irmãos, ela vive um tempo na terra em que muitas vezes a gente senta para conversar com alguém, as pessoas crentes, viu? Não é ímpio não, porque os ímpios muitas vezes estão tendo mais fé do que nós. Mas muitas vezes a gente senta para conversar com as pessoas, fica difícil até de você às vezes orientar ou tentar levar alguma palavra de conforto, porque as pessoas estão tão preparadas para viver o mal, para receber o mal, que elas não recebem o bem de Deus. O seu coração está virado, né? Não recebe, não consegue enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, porque o Senhor Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então todos nós passamos dificuldades, mas
mas isso não pode ser, como eu estava dizendo, né? É que eu vinha pensando pelo caminho, nada, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos impedir de entrar por essas portas e adorar verdadeiramente aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus, porque não há ninguém, nada nessa terra, louvado seja Deus, que possa ou que tenha feito por nós o sacrifício que só Jesus fez. Aleluia, entregou a sua vida na cruz do Calvário. E não foi, aleluia, Jesus de qualquer maneira. Ele entregou com muita dor, com muito sofrimento, aleluia, Jesus, para nos conceder, aleluia, a oportunidade, aleluia, o privilégio de estarmos aqui nesta noite, aleluia. Então nós precisamos, louvado seja Deus, aleluia, motivar nossas crianças, motivar, aleluia, os jovens, motivar a igreja, aleluia, a buscar o Senhor, a se colocar na sua presença, porque se eles buscarem a Deus, aleluia, e entregar a Ele a sua vida, seus corações vão estar revestidos, fortalecidos, e quando vier a adversidade, eles não vão deixar o caminho do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz aqui, ó, que se a criança, aleluia, instruída no caminho do Senhor, aleluia, é andar nesse caminho, até quando envelhecer, ela não vai, aleluia, abandonar, aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque essa criança, essa pessoa, esse servo do Senhor, ele vai ter base, ele vai ter raízes, ele vai ter, louvado seja Deus, o conhecimento necessário, aleluia, para se manter fiel ao Senhor. Muitas vezes fraco, sim, muitas vezes a gente fraqueja, mas a fraqueza, irmãos, não pode nos levar ao pecado, aleluia. Muitas vezes desanimado também, aleluia, Jesus, mas isso também não é motivo para que a gente se entregue a uma vida pecaminosa. Então somente a gente tem que estar, aleluia, na presença de Deus, nos recordar, como diz o salmista, das coisas boas que o Senhor já tem feito, aleluia, das maravilhas que o Senhor já tem feito em nós e por nós, e assim o nome do Senhor, ele é glorificado. Chega o tempo em que o Senhor nos renova, nos fortalece e nos coloca de pé novamente. Louvado seja Deus, aleluia. Uma criança, um servo que ama o Senhor, irmãos, que aprende a amar o Senhor acima de todas as coisas, ele não deixa o caminho. Louvado seja Deus. Pode vir, aleluia, a fraqueza, pode vir o desânimo, mas ele não deixa o caminho. Louvado seja Deus, aleluia. Estar aqui, ser instruído aqui, aleluia, aprender de Jesus é uma garantia de que vocês não vão passar tribulação? Não. É uma garantia para os pais de que vocês não vão deixar o caminho? Também não é. Mas ainda assim a gente tem que ensinar, ainda assim a gente tem que instruir. Louvado seja Deus, aleluia, com verdade, aleluia, com sabedoria, porque assim, aleluia, Jesus, quando vier a dificuldade, ele não vai ceder, aleluia, diante, aleluia, da maldade do mundo. Louvado seja Deus. Então tem que haver comprometimento, irmãos. Tem que haver comprometimento dos pais e tem que haver comprometimento dos filhos também, aleluia, para obedecer. Louvado seja Deus, para ouvir e obedecer. Louvado seja Deus. É fácil a gente ouvir um não? Não é não. Aleluia, Jesus. Vocês por enquanto ainda estão ouvindo não só dos seus pais, aleluia, glórias a Deus. Mas quando vocês crescerem um pouquinho, que começaram a aprender a ouvir não de Deus, vocês vão ver que ouvir não dos pais é fichinha. Aleluia, porque às vezes a gente ouve não de Deus em coisas que para nós, às vezes naquele momento, irmãos, é de vital importância. Aleluia, Jesus. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? A gente repete tanto essa frase, não é verdade? Mas ele verdadeiramente, ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Eu já falei para os irmãos aqui, eu acho, que uma vez o Senhor, ele me pegou nisso daí, irmãos, nessa frase, né? Que às vezes a gente não confia, né? Tem um versículo, Salmo 37, se eu não me engano, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí a gente aceita Jesus, né? Teoricamente a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, mas a gente muitas vezes não confia em Deus, irmãos, porque a gente às vezes quer alguma coisa, busca em Deus, mas não confia, porque a gente muitas vezes quer tomar a decisão, quer tomar atitude, fazer do nosso próprio jeito. E uma vez o Senhor, ele mostrou para mim que isso é real na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu entrei num ônibus, eu trabalhava lá na Vila Mariana, e eu tinha o hábito de sentar no ônibus, naquela época,
tinha um tipo de ônibus diferente, eu tinha o hábito de sentar. Eu já passava a catraca e tinha um ônibus de frente pro motorista e outro de costa, né? E esse de costa ele tinha mais espaço. Eu tinha o hábito de já entrar e sentar lá. E como eu ia muito cedo trabalhar, tinha dia que eu sentava lá, antes do ônibus sair do final eu já estava dormindo. E às vezes quando eu acordava, era quando eu sentia que ele fazia a curva, entrando no capelinha, que ele entrava quando ele fazia aquela curva assim que eu tomava, aí eu acordava com essa curva, eu dormia todo o caminho. E um dia eu vim do trabalho, fui para o final, cheguei lá, sentei, fiz todo esse processo, sentei lá. Quando eu sentei, assim que eu fechei os olhos, o Senhor falou para mim: você confia no motorista, que não sabe o que tem na próxima esquina, mas não confia em mim. Porque o motorista, quando ele vira o ônibus, irmãos, ele pode dar de cara com o outro ali na contramão, pode dar de cara com qualquer coisa. Não é verdade? Ele não sabe o que tem lá. Ele tem um trajeto, ele tem um percurso que ele tem que cumprir. E ele faz esse caminho, né? Então, mas ele não sabe o que tem lá. Deus sabe de todas as coisas. Ele verdadeiramente sabe de todas as coisas. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus. Da mesma maneira que a gente confia em muitos homens em quem a gente não deve confiar, né? Como num caso desse, assim, a gente está confiando a nossa vida nas mãos de um homem que não sabe o que tem do outro lado. E muitas vezes não confia em Deus. Então a gente precisa aprender a confiar. E a gente precisa transmitir essa mesma confiança para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para que eles aprendam a confiar em Deus. Eu já falei aqui na escola dominical, eu uso muito, irmãos, o meu trabalho como exemplo aqui na igreja, porque é um lugar onde Deus me ensina muita coisa, sabe? O menino que eu cuido, ele já vai fazer 13 anos agora, é maior do que eu já. Só que ele é grandão, mas ele é muito inocente para muitas coisas. Já teve um dia que o pai dele foi buscar ele na escola, resolveu passar no posto para fazer não sei o quê, e era no último horário, que ele tinha ficado no futebol, então fecharam a escola com ele lá dentro, só ficou ele. E o pai dele disse que chegou lá, ele estava sentadinho lá no banquinho, quietinho, esperando o pai dele chegar. Aí ele falou para mim, dizendo que quando ele chegou na rua, que ele viu a escola toda apagada, ele falou: meu Deus do céu. Aí ele dizendo que viu um segurança andando, falou: ô fulano, eu vim buscar o Léo. Ele falou: ele está lá no Celfrão esperando. Aí ele foi. Aí quando ele chegou em casa, que ele falou isso aí para mim, eu falei: olha, você não faça isso com a sua filha, porque ele ficou esperando, mas se for com ela, você vai ver o escândalo que você vai encontrar na escola. Mas o que isso, irmãos, ensinou para mim? Ele estava lá quieto, é um menino de 12 anos, é muito esperto, muito inteligente. E na mente dele, o que acontece? Eu conversando com ele, eu entendi o seguinte, que ele pode acontecer o que for nesse mundo, mas ele tem a certeza que o pai dele vai buscar ele na escola. A escola pode fechar, pode apagar todas as luzes, pode acontecer o que for do lado de fora, mas ele vai ficar lá sentado porque ele sabe que o pai dele vai chegar. E a gente não tem essa confiança em Deus, irmãos. E de entregar nossas causas, entregar nossa vida, nossa casa, a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor, crendo que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer. Então, assim, às vezes, como eu disse, né, que eu uso muito esses exemplos, porque o Senhor me ensina através disso, né? Porque, às vezes, a gente, sendo adulto, se alguém marca um compromisso, passa um horário, se fosse um adulto lá, nós já ia estar xingando. Nossa, o fulano marcou comigo aqui tal hora, já fechou a escola e não apareceu ainda. E ia estar murmurando. A gente não tem a mesma paciência. Então, o Senhor, Ele me ensina muitas coisas nesses processos, nessas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, né? E nós precisamos aprender a confiar em Deus, a entregar nossos filhos nas mãos do Senhor, a orar, louvado seja Deus, pelo futuro deles, pela vida deles, e ensinar eles, louvado seja Deus, a buscar o Senhor da mesma maneira. Só que eles precisam aprender isso agora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muitos de nós aqui aprendemos já na idade adulta, na vida adulta. Aleluia, Jesus. Mas o mundo, irmãos, tem se corrompido de uma maneira tão rápida nos nossos dias,
aleluia, que muito do que nós aprendemos 15 anos atrás, 20 anos, 10 anos atrás, né? Vamos reduzir, 10 anos atrás, a gente já não vê mais ser ensinado nas igrejas. Porque as coisas vão evoluindo e as pessoas têm isso como uma evolução natural. Não é natural. Não é da parte de Deus. E a gente precisa proteger nossos filhos. A gente precisa proteger a igreja de Deus. Louvado seja, aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. A responsabilidade hoje está nas nossas mãos, irmãos. Da igreja no futuro, de ela ser, aleluia, edificada segundo a palavra de Deus. E como que isso vai acontecer? É nós transmitindo esta palavra ao coração das nossas crianças. Porque se eles não ouvirem, como eles vão aprender? A palavra do Senhor, ela diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, se nós não falarmos, se nós não instruir, se a gente não ensinar, eles não vão aprender. Porque o mundo está ensinando de outra maneira. E isso é uma coisa tão perigosa, irmãos, porque o mundo está tendo muita liberdade para ensinar nossos filhos, está tendo muita ousadia em fazer aquilo que nós não temos coragem muitas vezes. Eles não têm temor, eles não têm vergonha, não têm tempo ruim, não, irmãos. Eles estão dentro das escolas, eles estão dentro da nossa casa, através da televisão, eles estão nas mãos dos nossos filhos, no celular, no computador, aleluia, um coleguinha de escola que aprende diferente, vem, ai, mas você é assim, você faz assim? Não precisa. Então nós temos que instruir nossos filhos, igreja. Louvado seja Deus. Instruir significa dedicar-se. Então é tempo de nós dedicar tempo, dedicar um pouco mais da nossa vida, louvado seja Deus. A gente passa tanto tempo preocupado com tantas coisas, aleluia, que às vezes não são assim nem tão importantes, né, irmãos? Para nós parece que é, mas não é tão importante assim, né? Então, a geração que a gente vive, aleluia, é uma geração ímpia, irmãos. É uma geração que não conhece e não quer conhecer a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós precisamos, aleluia, se eles não querem saber, mas eles precisam reconhecer que há em nós um Deus vivo e poderoso e que Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família e nós não estamos, aleluia, criando nossos filhos para o mundo. Nós estamos criando nossos filhos para o céu. Aleluia. Mas para eles chegar no céu, eles vão ter que aprender a viver aqui na terra. Aleluia, Jesus. Viver à luz da palavra enquanto aqui, para que um dia todos nós possamos viver na presença do Senhor. Amém? Amém, crianças? Louvado seja Deus. Vamos largar um pouquinho o celular. Muda pelo menos a programação daquilo que vocês estão acostumados a ver. Os pais, verifiquem o que seus filhos assistem, irmãos. Tem muita coisa incutida em desenho animado. Que às vezes você pensa assim, não, está vendo um desenho ali, deixa lá. Desenho cheio de mensagens subliminares, cheio de coisas, irmãos, que confunde a cabeça das nossas crianças e faz com que eles comecem a duvidar das coisas de Deus. Então, está vendo um desenho lá? Peraí. Segue ali, pelo menos um pouquinho, 5, 10 minutos, para ver o que aquilo ali está trazendo, o que está colocando na cabeça, no coração do seu filho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ser mais atentos. Aleluia. Porque em breve vem o dia do Senhor. Aleluia, Jesus. E somos nós os responsáveis por eles hoje. Aleluia. E um dia nós haveremos de dar conta ao Senhor dessa responsabilidade. Amém? Palmas que louvam e engrandecem o Cordeiro de Deus. Amém.